Meus amigos, o negócio tá difícil, principalmente para quem é pastor. Okay, I'd love to have my own personal pastor, so I hit the Ron Carpenter Ministries archive and I call Pastor Ron. And after I call Pastor Ron, let's say, you know what? Let's say I'm not feeling good in my body. Carpenter, how can I help? Pastor Ron, I'm not feeling well today. Could you pray for me? Hey there. I'm sorry to hear you're not feeling well. Let's take a moment to pray together. Heavenly Father, I thank you that you know us and hear us. Right now, I lift up my friend to you. I ask for your healing touch to be upon. You'll know more about it? You have to wait. We'll tell you later. Seja bem-vindo aqui ao canal, eu sou a Jaque. A gente está um desafio, uma bênção e uma peleja, podemos dizer assim, de leitura diária da Bíblia, voltando aos princípios, tentando voltar, né, à nossa essência, né, do que Deus sempre quis que nós fôssemos, né, que fôssemos pessoas que tivessem um relacionamento genuíno com Ele. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei se vocês sabiam, eu soube há pouco tempo, e cada dia que eu vejo essas coisas eu penso assim, meu Deus, tá difícil ser cristão, tá difícil ser pastor, né? E a gente não tem outro caminho a não ser se voltar para a palavra a cada dia. É por essas e outras coisas, irmãos, assim, que quando eu vejo, ao invés de eu me escandalizar, eu penso assim, eu preciso me voltar mais para a palavra, porque é isso que vai salvar a gente desses dias difíceis. Olha só a matéria que saiu, né? Um pastor americano, ele lança uma IA, né? Uma inteligência artificial para orações. Então, as pessoas, elas baixam um aplicativo, pagam um valor mensal, uma assinatura, e ali elas têm uma oração personalizada. Então, por exemplo, eu quero pedir oração, sei lá, para resolver um problema, né? Uma questão. Aí você coloca isso nesse aplicativo e o pastor, de uma forma personalizada, ele faz a oração em cima daquele tema que você está levando, né? É muito interessante isso, porque assim, aquele contato, aquele tete a tete, né, de pastor e ovelha, aquele contato físico, né, é uma coisa que se essa moda pega, começa a morrer, né? A gente já sabe, eu nem vou trazer aqui no vídeo, mas a gente está cansado de saber da importância da saúde mental, das consequências em cima da saúde mental, no que se refere a isolamento, no que se refere às vezes pessoas sofrendo com ansiedade, com depressão, que estão isoladas, estão sozinhas, né? Nos Estados Unidos mesmo isso é gritante até. E quando a gente cria um aplicativo, né, para oração, né, para essa finalidade, a gente parece que, eu não sei vocês, o que vocês acham, mas parece que a gente piora mais a situação, porque a pessoa que está procurando uma oração, ela quer um contato com alguém, então no fundo ela sabe que aquilo é um robô, ela sabe que aquilo não é uma pessoa real, por mais personalizável que seja aquele pedido de oração, né? E em cima disso, eu separei aqui alguns versículos que, à medida que eu fui lendo, fui pensando sobre isso, eu comecei a refletir bastante. O ministério desse pastor é o Ron Carpenter. Ele já é pastor, acho que há mais de 30 anos, se não me engano, mas pelo que eu percebi no perfil dele, ele é um empresário de sucesso e é um pastor. Do meu ponto de vista, ele é como se ele tivesse um chamado empresarial, mas numa função de pastor e não o contrário, sabe? Eu acho muito perigoso quando a gente começa a terceirizar aquilo que Deus confia para nós, sabe? Se você é pastor, você tem que visitar, você tem que estar lá cuidando, você precisa estar junto da pessoa, você precisa saber como que ela tá e não terceirizar, por mais que a igreja seja grande, sabe? A gente até entende a questão das mega churches, né? Essas igrejas assim, mais de 10 mil pessoas e tal, mas você precisa ter uma equipe ali, tem que ter um corpo ali diaconal, uma equipe que atenda as pessoas, porque você imagina se essa moda pega, né? Tipo, eu preciso viajar, tem outros compromissos, e o básico, o café com leite, do cuidado de pessoas, do pastorado, a gente começa a deixar para lá.
Então, eu acho muito perigoso quando a tecnologia ela vem para ocupar esse lugar. Eu não sou contra a tecnologia, mas eu acho que a gente tem que rever quando ela toma uma posição pela palavra de Deus que ela não deve tomar, sabe? Então, vou ler aqui alguns versículos, aqui um deles, por exemplo, Jeremias 6,16, que diz assim, né? Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele, e acharei descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele, né? Então, às vezes, se a demanda ela é muito grande, é muita gente demandando, pedindo ajuda, é onde nós temos que nos voltar para Deus e perguntar, Senhor, qual é a resposta? E não colocar um robô para responder por nós. Eu não acho que Jesus faria uma coisa dessa, sabe? Então tem coisas que elas são insubstituíveis, sabe? Um outro texto bem interessante, Provérbios 27, 23. Esse aqui eu vou abrir até na minha Bíblia, porque ele tem um ponto muito interessante, ó, Provérbios 27, 23, que diz assim: procura saber do estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre e nem a coroa se mantém de geração em geração. Se eu começo a terceirizar um aplicativo para resolver esses problemas por mim, como que eu vou saber como que aquela ovelha tá? Como que eu vou saber a realidade dela? Como que eu vou saber se ela está precisando realmente de ajuda? Sabe? Ou ela, um familiar. Porque eu não vou ter mais essa responsabilidade, afinal eu estou terceirizando para um robô fazer isso para mim. Então a gente já começa a ver como que isso começa a sair da palavra de Deus. Um outro ponto, Atos 20 e 28, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. A Bíblia está dizendo o quê? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Você precisa cuidar. Não é a gente colocar lá um robô para resolver para a gente, porque é muita gente precisando, sabe? Um outro texto, 1 Pedro, capítulo 5, versículos do 2 ao 4. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Olha o que a Bíblia novamente está dizendo. A gente que precisa cuidar. A gente não tem que terceirizar para ninguém, e é fazer isso voluntariamente, com o coração pronto. Não porque é uma ganância, sabe? Alguma coisa assim. Ai, mas eu vou fazer um aplicativo porque eu vou demandar, e além de tudo o aplicativo é pago, isso pode gerar receita. Tá fora, sabe? Um outro ponto, e esse aqui eu também quero ler na minha Bíblia, que é Ezequiel, capítulo 34. Você que é líder, eu recomendo que leia, porque a gente que lê passagens assim, a gente vê como Deus não passa a mão na cabeça de liderança, sabe? Deus não passa a mão na cabeça de pastor. Existe um peso muito grande para quem é chamado para esse cargo. Se você faz isso com excelência, né? O Senhor ele vai trazer recompensa também, mas a responsabilidade ela é muito grande, né? Por isso que às vezes eu brinco assim, quando as pessoas falam, eu quero ser pastor. Coitada, a pessoa nem sabe o que pede. Porque realmente, gente, é uma coisa muito séria, né? Deus ele está confiando pessoas para você, para mim, para a gente cuidar e fazer isso muito bem, né? A palavra de Deus em Ezequiel 34, capítulo 4, diz assim, aliás, eu vou começar lendo do 1. Assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que cuidam de si mesmos. Não devem os pastores cuidar das ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Matai o animal engordado, mas não cuidais das ovelhas. Não fortaleceste a fraca, não curaste a doente e não enfaixaste a ferida. Não fostes procurar a desgarrada e não buscaste a perdida, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Aqui o texto continua, mas eu vou deixar aqui para você ler, né, quem quiser ler depois. Então, quando a gente pega o próprio Deus, ele dando essas instruções, como que eu posso achar que esse aplicativo, ele pode ser uma bênção para esse tipo de demanda? Sabe? Essa é a beleza do pastorado, é o cuidado das pessoas,
sabe? Eu saber como ela tá, eu andar com aquela pessoa, ela andar comigo, a gente desenvolver um relacionamento, eu conhecer alguma necessidade que ela precise de uma ajuda e como que eu posso ajudar nisso. E não simplesmente eu pegar e tchau, tá, vai você e cuida, sabe? Porque se a gente começa a perceber que o chamado ele tá pesado, então a gente precisa rever a nossa posição, né? Se de repente nós estamos até desanimados no chamado, se alguma coisa nós estamos deixando de fazer para Deus, estamos deixando de buscar a palavra como a gente devia buscar, sabe? É por isso que a palavra de Deus, ela é vida. Eu tô sempre batendo nessa tecla aqui. A gente pode ter IA, a gente pode ter app, pode ter várias coisas legais assim, mas se a gente não voltar para as veredas antigas, para o princípio da palavra, aquilo que Deus manda a gente fazer, a gente não vai fazer um trabalho de excelência, a gente não vai cumprir o nosso chamado com excelência, e Deus vai cobrar essas pessoas das nossas mãos. Então, assim, não sei o que vocês acharam dessa matéria, depois comentem aqui embaixo. Eu fiquei, assim, bem surpresa e eu fiquei pensando nisso por vários dias, porque eu fiquei pensando, gente, se essa moda pega, meu Deus do céu, eu não quero nem ver o que vai ser, porque essas pessoas, elas já estão doentes, assim, na alma, elas vão ficar ainda mais, elas vão ficar mais isoladas, elas não vão ter ninguém para conversar, né? Elas vão estar conversando com robôs, né? E assim, robôs não substitui presença, robôs não substitui coração, não substitui calor humano, sabe? Então era isso que eu queria deixar para vocês. Estejam orando, né? Vamos orar por todos os pastores, né? Todo mundo que está em posição de liderança. A gente sabe que tem aqueles que, assim, não fazem um trabalho legal, mas também não são todos. A gente sabe que tem aqueles que estão ali, ó, dando sangue, né, estão lá visitando, estão lá cuidando, e a gente, às vezes as pessoas nem sabem da existência dessas pessoas, mas estão ali lutando para cumprir o chamado com excelência, né, cuidando de pessoas com amor. E eu acho que a gente precisa tá sempre assim orando pelos nossos pastores e líderes. Nós precisamos deles, eles precisam de nós, e nós precisamos cobrir uns aos outros com oração, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!